Então a gente vai ver teoria dos resíduos. Então, vamos considerar uma função f com singularidade isolada, né? Um certo Z0 e complementar de U. Bom, então a gente sabe que tem um disco de centro Z0 em um certo raio, está contido em U aqui, por definição, né? E aqui nesse disco, essa F admite uma série de Laurent, né? Então, o resíduo, por definição, o resíduo de F em Z0 vai ser o coeficiente A-1, certo? Ok? Então, pelo teorema de desenvolvimento em série de Laurent, a gente sabe o seguinte, que esse A-1 é 1 sobre 2 πi integral onde esse gama aqui por exemplo, é um círculo de raio R, né? Menor que ρ. Tá? Bom, então, a gente vai utilizar esse conceito aqui para calcular certas integrais desse tipo aí. Tá? Bom, então, mas antes disso, vamos ver alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo seria quando Z0 é um polo simples de F. Quer dizer, polo simples é um polo de ordem 1, tá? De ordem 1. Então, nesse caso, nós podemos escrever, utilizando aqui a série de Laurent, né? Certo? Então, a gente pode escrever isso da seguinte maneira, como H de Z sobre Z menos Z0, onde esse H de Z aí é a soma uma soma desse tipo aí, tá? Então, nesse caso aqui, o A-1 é o H de 0, certo? É exatamente o H de 0. Quer dizer que o resíduo, nesse caso aqui, é o H de 0.
Então, por exemplo, um exemplo, uma variante desse exemplo aqui seria o seguinte, que eu tenho f de z igual a, vamos dizer, h de z sobre g de z, onde h z0 é diferente de zero e o z0 é um zero de ordem 1 de g. Quer dizer, ou seja, o g de z0 igual a zero, o g' z0 diferente de zero. Tá? Ok? Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? O A menos 1 vai ser exatamente o H de Z0 sobre G' Z0. Tá? Quer dizer, é sempre nesse caso em que o polo é de ordem 1, né? É sempre esse limite aqui. Vai ser o A menos 1, certo? Que no caso dado aqui, é exatamente esse H de Z0 sobre G' de Z0. Bom, quando o exemplo seguinte seria quando o Z0 é um polo de ordem n maior ou igual a 2. Bom, nesse caso aqui, é bem mais, não é tão imediato, mas a ideia seria que, então, nesse caso aqui, o f de z, ele vai ser da forma h de z sobre z menos z0 elevado a n, tá? Onde o h é holomorfo na vizinhança de z0, né? E h de z0 diferente de zero. Tá? Então, nesse caso aqui não é tão óbvio, mas a ideia seria você desenvolver o h de z como série de Taylor aqui. Vou botar BJ aqui. Então, o A menos 1, quer dizer, o resíduo de f em Z0, nesse caso aqui, vai ser o B n menos 1, vai ser o Bn menos 1. Ok? Tá? Ok. Agora, para calcular isso, a fórmula não tem uma fórmula assim tão imediata como essa aqui. Mas, vamos ver um exemplo. E elevado a z sobre seno ao quadrado de z. Então, nesse caso aqui, o z0 igual a zero é um polo de ordem 2 de f, né? Tá certo? Ok? Bom, então, vamos fazer o seguinte. Então, a gente sabe que essa série de Laurent, ela começa, né, com A menos 2 aqui, tá? Agora, para calcular o A menos 2, o que seria o A menos 2? O A menos 2 seria o limite, quando z tende a zero, z2 f de z, né?
certo? Z2F de Z, certo? Então, isso vai ser, no caso aqui, vai ser o limite quando Z tende a zero, E elevado a Z, sendo de Z sobre Z ao quadrado, certo? Aqui o Z2 eu passo por denominador e já incorporo aqui. Esse limite aqui é 1, tá certo? Então, esse aqui, valor aqui é 1, então isso aqui dá 1, tá? Ok? Então, A menos 2 igual a 1, tá? Agora a gente faz a diferença, F de Z menos 1 sobre Z ao quadrado, faz essa diferença aqui, ok? E aí vai cancelar essa parte aqui, vai ficar começando o A menos 1 aqui, certo? Então, isso aqui, então o A menos 1 vai ser o limite, o A menos 1 vai ser o limite quando Z tende a zero, F de Z menos 1 sobre Z2, certo? Ok? Então, isso, fazendo as contas aí, não vou fazer com todos os detalhes, tá? Um aqui. Bom, deixa para vocês fazerem em casa, mas está feito no livro também. Ok? Tá, então, isso aí seria no caso em que a F tem polo, mas quando tem singularidade essencial, aí não tem jeito, aí você tem que calcular o A menos 1 mesmo, certo? De alguma maneira. Bom, então, vamos dar uma definição aqui. Então, dizemos que F é meromorfa num aberto U de C se existe um conjunto discreto lambda, subconjunto discreto de U, tal que F é holomorfa em U menos lambda, e os pontos de lambda são polos. Na verdade, isso é gama. São polos de F, certo? Ok? Bom, vamos ver um exemplo que a gente vai usar daqui a pouco. Seria o seguinte. Vamos supor que eu tenho uma F meromorfa e não constante num aberto conexo U e C. Bom, vamos observar o seguinte. Quando eu tenho um subconjunto discreto de um conjunto conexo, aberto conexo, o complemento é conexo também, tá certo? Ok? Então, se o U for conexo aqui, o complemento U menos lambda é conexo também, tá? Então, quer dizer, se a F é meromorfa num aberto conexo, ela vai ser holomorfa num aberto conexo também, que é U menos lambda, certo? Se ela é não constante, então ela é não constante em nenhum aberto de U, ela pode ser constante, certo? Então, vamos considerar a função g de z, f' de z sobre f de z. Então, eu digo o seguinte, que
essa função G, ela é meromorfa em U, tá certo? E os polos, vou botar assim, F', né? Sobre F é meromorfa em U. E os polos, vamos denotar o conjunto de polos dessa maneira aqui, tá? Com infinito, tá? Ok? Então, os polos dessa função são exatamente os polos da F união os zeros da F, tá? Então, eu vou definir aqui é o conjunto de polos, né? E o F0. Vou botar F menos 1 de zero aqui. Tá? Então, é um conjunto de zeros, ok? Da F, ok? E esses polos da F' sobre F, os polos são esse aqui, e todos têm ordem 1, tá? Todos os polos da F' sobre F têm ordem 1. Então, vamos dar uma... Vamos supor que eu tenha um Z0 inicialmente, um zero da F, não é isso? Então, a F de Z, ela vai escrever como um zero de F, né? De ordem, de multiplicidade, N, né? N maior ou igual a 1. Então, ela vai escrever assim, né? Essa F de Z, numa vizinhança do ponto Z0, ela vai escrever assim, onde essa H Z0 é diferente de zero, ok? Então, isso aqui, essa fórmula aqui vale num certo disco de centro Z0 contido em U. Então, eu tenho que o F' sobre F, isso aqui, fazendo as contas aí, isso aqui é a derivada logarítmica, é isso aqui, ó. Tá? É isso aqui. Ok? Chamada derivada logarítmica. Então, o resíduo é igual a N. Exatamente a ordem. Se fosse um polo, então, se o Z0 é um polo da F, é um polo de ordem N, maior ou igual a 1, tá certo? Então, essa F de Z, ela vai escrever numa vizinhança, né? Do Z0, ela vai escrever dessa maneira aqui. Essa fórmula também é válida num certo disco, ok? Onde esse H é holomorfo em vizinhança de Z0 e H de Z0 diferente de zero. Tá? Então, nesse caso aí também, nós vamos ter que o resíduo é igual a menos N. Tá certo? Resíduo. Quer dizer, o F' sobre F igual a menos N sobre Z menos Z0 mais H' sobre H. Certo? Ok? Então, resíduo é menos N. Tá? Então, resíduo no caso do polo é menos a ordem do polo. Certo? Bom.
Agora, evidentemente também, se o Z0 não é polo nem zero, se Z0 não é polo nem zero da F, então a F' sobre F é holomorfa em vizinhança de Z0, né? E aí não tem termo A-1 na série de Laurent, né? Não, ok? Começa com termo pelo menos zero. Então, nesse caso aqui, o resíduo F' sobre F Z0 igual a zero, tá? Ok? Uma observação aqui é a seguinte. Então, esses são os exemplos que a gente vai utilizar aí para frente, tá? Uma observação aqui é que o resíduo de uma função ele não é invariante por mudança de coordenadas, tá? Então, essa é uma observação importante. O resíduo de uma função não é invariante por mudança de coordenadas. O que significa essa afirmação aqui? Bom, uma mudança de coordenadas é um difeomorfismo holomorfo, tá? Pra gente, tá? E você vai pegar um difeomorfismo. Você tem a função, né? F com singularidade isolada em terço C0, né? Ok? Agora você tem uma função, um difeomorfismo φ de V em W, onde o Z0 aqui é o difeomorfismo então essa F está definida num certo U, né? Tem uma singularidade isolada, ela é holomorfa de certo U, singularidade isolada em Z0. Então, você tem um difeomorfismo holomorfo aqui. Essa F aqui então seria de U em C, né? Certo? O Z0 está no complemento do U, mas é uma singularidade isolada. E aqui você tem um difeomorfismo holomorfo. Esse W contém o Z0, está contido em U. Tá? Ok? Então você pode fazer. Você considera agora um W0 aqui, que é o φ menos 1 Z0, que está em V. Tá? Ok? E você faz a composta agora. F composta com φ vai ter uma singularidade isolada em W0 agora. Então, eu quero relacionar o resíduo da F composta com φ com o resíduo da F. E também vai entrar a φ aí. Tá? Então, vamos enunciar aqui como o que vai acontecer é o que resíduo, um lema, a gente vai provar, é o que resíduo da F em Z0 vai ser o resíduo da F composta com φ vezes φ' em W0. Tá certo? Ok?
vai entrar aqui uma correção, que é o filinha. Ok? Tá, então, daqui a pouco eu provo isso aqui, mas isso aqui vai motivar a seguinte coisa. Esse lema diz o seguinte, que ele vai ser invariante para a forma diferencial f de z dz, tá certo? Que diz que o resíduo é invariante para a forma diferencial f de z dz, certo? Então, quer dizer, se você considera a aplicação φ, né, a φ que vai do V em W, né? Na verdade aqui, o Z0 pertence a W. Aqui tem que colocar o Z0. Certo? Ok? Então, você pode observar que o φ estrela da forma f de z dz, se eu escrevo z igual a φ de w, né? W pertencente a V, tá? Ok? Então, o φ estrela disso aqui é F composta com φ de W, filinho de W, dW, tá? Então, aparece aqui o filinha. É exatamente o que está aparecendo aqui, tá certo? Ok? Então, na verdade, o resíduo ele vai ser invariante para a forma diferencial multiplicado, que obtém multiplicando a função por dz, certo? Ok? Então, essa é uma observação importante, é simples, mas é importante. Porque, quer dizer, utilizando isso aí, a gente pode transformar, às vezes, o cálculo de um resíduo mudar as coordenadas, né? Para fazer a mudança de coordenadas, né? Que simplifica a função. Bom, então, a demonstração do lema vai ser a seguinte. Então, o resíduo, a gente já viu que o resíduo da F em Z0 é 1 sobre 2πi integral. Vou botar aqui o bordo de um certo disco, né? Tá certo? De F de Z dz. Não é isso? Agora, por outro lado, isso aqui foi a fórmula que a gente utilizou, vou chamar aqui de gama, tá? Agora, o resíduo da F composta com filinha, W0, né? É 1 sobre 2πi integral. Vamos chamar aqui gama til, certo? Que aqui está ok? Então aqui tem o gama til, aqui tem o gama, né? Certo? Ok?
Tá? Então, isso aqui é exatamente por essa fórmula aqui. Isso aqui é ok? Mas a gente já viu o teorema de mudança de variáveis, que foi logo numa das primeiras aulas. Isso aqui é 1 sobre 2πi, integral em φ composta com gama til de f de z dz. Isso é o teorema de mudança de variáveis, certo? Ok? Isso é verdade para qualquer φ, ok? É verdade para qualquer função holomorfa φ. Agora, tem um detalhe aqui, é que a gente tem que ver se isso aqui coincide com o resíduo, porque isso aqui vai ser o quê, na verdade? Isso aqui vai ser o resíduo de f em z0 vezes o índice da curva φ ou gama til. O índice gama til em z0. Tá certo? Ok? Tem que contar o índice aqui, tá? Tá certo? Ok? Então, o que tem que ver é que essa curva gama til, φ composta com gama til, ela é homotópica à curva gama. É homotópica. Então, quer dizer, φ composta com gama til é homotópica a uma curva que é o bordo de um disco, tá? Então, vamos provar isso. Bom, uma observação é que essa integral aqui não depende do raio do círculo que você está considerando, né? Você pode pegar qualquer raio, certo? Então, nós temos que usar aqui que a φ é um diffeomorfismo local, numa vizinhança do ponto Z0, tá certo? Então, então, vamos escrever aqui a gente pode escrever o φ de W como sendo Z0 mais a série de Taylor, né, até a ordem 1, tá? Mais filhinha de W0, W menos W0, mais uma função aqui, O de W, que satisfaz essa condição aqui, certo? Ok? Bom, então, seja epsilon maior que zero, tal que se W menos W0 em módulo é menor que epsilon, então esse O de W aqui, em módulo, é menor que módulo de filhinha de W0 vezes W menos W0. Né? Ok? Quer dizer, esse limite aqui me diz o seguinte, que se eu fixo essa quantidade positiva aqui, não é isso? Então existe um epsilon, existe um delta, mas existe um epsilon maior que zero, tal que se a distância de W a W0 é menor que epsilon, então O de W sobre W menos W0 é menor que essa quantidade positiva aqui. Certo? Ok? Então, podemos dizer, escrevendo dessa maneira aqui. Então, com isso aí, eu vou considerar agora o
um círculo de raio R o R positivo menor que esse epsilon aí, tá? Menor que esse epsilon. E o gamatil vai ser essa, né? W0 mais R e θ, né? Certo? Ok? Gamatil vai ser isso aí. Ok? Então, vamos fazer uma homotopia. F de Tθ vai ser bom, então, o que vai acontecer? O φ, o F, composta com φ de gamatil, né? De θ, aqui vai ser o quê? Bom, o φ tem essa fórmula aqui, não é isso? Na verdade, o φ, desculpe, φ gamatil de θ, né, ele vai ser o Z0 mais filinha de W0. Aqui eu vou substituir o W por gamatil, aqui, então fica R e θ, né? Mais um O de gamatil, né? Certo? Okay? Então, φ composta com gamatil é isso aqui. Tá certo? Então, se eu faço agora a homotopia F de θ, Z0 mais R filinho W0 e θ mais T, O e gamatil de θ. Tá? O T está multiplicando aqui. Então, com essa condição aqui, tá? Essa homotopia aqui, com essa condição do O, módulo de O é menor que isso aqui, essa coisa aqui nunca passa pelo Z0, entendeu? Essa homotopia, quer dizer, o F de Tθ é diferente do Z0 para tudo T pertencente a 0,1, para todo θ pertencente a 0,2π, certo? Nunca passa pelo Z0 com aquela condição ali, se o T está variando de 0 a 1, tá? Então, isso aqui me dá uma homotopia entre a curva φ composta com gamatil, né? E a curva, essa curva aqui. Tá? Essa curva aqui é um círculo que passa que é com centro no ponto Z0 e raio R vezes módulo de filinha de W0, certo? Ok? Então, isso aqui é um certo... Isso aqui é como se fosse um bordo de um certo disco de raio R', onde R' é igual a R módulo de filinha W0. Tá? Então, isso aí prova que, no caso em que a φ é um diffeomorfismo, tá certo? O resíduo, né, os resíduos ficam iguais, tá certo? Esse índice aqui
vai ser exatamente igual a 1. Tá? Isso, isso. O que seria o resíduo de uma forma? O resíduo, por definição, é o resíduo da função que está aqui. Certo. Entendeu? Tá? Resíduo da forma, por definição. Então, vamos definir aqui o resíduo. Se tem uma forma ômega, vou chamar alfa para não confundir com W. Uma forma alfa igual a f de z dz, onde o Z0 é uma singularidade isolada, de f, da função f, né? Certo? Então, o resíduo da forma no ponto Z0, por definição, é o resíduo da função no ponto Z0. Certo? Ok? Agora, você usar, digamos, a notação de forma é melhor do que usar a notação de função, porque fica invariante por mudança de variável, entendeu? Tá certo? Ok? Enquanto se você colocar a função aqui, você não tem essa liberdade de fazer a mudança de variável. E quando você considera a forma, a gente vai ver vários teoremas que não são válidos para a função, mas são válidos para a forma. Você considera resíduo de forma, entendeu? Tá? Exatamente por esse fato, que o resíduo... Agora, outra observação, quer dizer, um complemento dessa observação é que é fundamental que essa φ, né, que você faz a mudança de variável, seja um diffeomorfismo holomorfo, tá certo? Se não for, por exemplo, se você... Vamos fazer um exemplo bem simples aqui. Vamos pegar, por exemplo, a forma dz sobre z, certo? E vamos fazer uma mudança de variáveis que não é um diffeomorfismo. Quer dizer, a gente vai fazer z igual a wn, certo? Onde n maior ou igual a 2. Né? Então não é um diffeomorfismo, é uma aplicação que n é 1, tá certo? N é 1, ok? Então, quando você faz a mudança de variáveis aqui, isso aqui é o φ, né? Quando você faz o φ estrela dz sobre z, então o dz é wn, n, wn menos 1, dw sobre wn. Corta aqui, fica n dw sobre w. Aí você alterou o resíduo para n vezes, tá certo? Ok? Não é mais 1, é n. Tá? Ok, então... Bom, e também quando essa coisa de ser invariante por mudança de variável é importante porque quando vocês forem ver superfície de Riemann, a superfície de Riemann é uma coisa que você não é um subconjunto de C em geral, entendeu? É uma coisa abstrata que você tem que considerar mudança de variáveis, entendeu? Tá certo? Agora tem um outro lema aqui, é que diz o seguinte, suponha que, então, seja Z0 uma singularidade isolada de uma F, né? Então, e sejam isolados de uma F e uma φ, aquelas mesmas condições lá, né?
Tá? Mesmas condições. Então, tem o seguinte, a gente vai considerar a F composta com φ, tá certo? A F composta com φ, o W0, então. W0 é uma singularidade. Isso aqui vai ser um dífio holomorfo, né? W0 vai ser uma singularidade isolada de F composta com φ. Então, o que vai valer, que vai ser invariante pela mudança de variável, é se o tipo de singularidade que ela é. Então, o Z0 é removível, se somente se, Z0 é removível para F, né? Se somente se, W0 é removível para F composta com φ. Analogamente, é um polo de ordem K de F, se somente se W0 é polo de ordem K de F composta com φ, tá certo? E, finalmente, é singularidade essencial de F, se somente se W0 é singularidade essencial. Então, o fato de ser um dos três tipos, né, de singularidade isolada, isso aí é invariante pela mudança de coordenadas, tá certo? Okay? Isso aí é invariante. Embora o resíduo não seja invariante para a função, mas também é invariante para a forma, né? Tá? Ok. Então, isso aí eu deixo como exercício para vocês. Vamos ver agora o teorema dos resíduos. Teorema dos resíduos. Ok. Então, o teorema dos resíduos, o enunciado vai ser o seguinte. Eu tenho uma F definida de U e C, holomorfa. Eu tenho gama, um caminho em U, caminho fechado, simples, fechado, simples, tá certo? R, a região interior do gama de I, né? E eu vou supor também que o gama é orientado positivamente com respeito à região R. Quer dizer, significa que todo ponto da região R, a curva gama tem índice 1, índice mais 1 com respeito a esse ponto. Certo? Então, vamos ver a primeira versão do teorema dos resíduos. Seria a seguinte. Nas condições acima, suponha que existem. Essa região interior, ela não contém o gama de I, ela só é a parte interior aberta, tá certo? Ok? Então, eu vou supor o seguinte, que suponha que
F tem um número finito de singularidades isoladas na região R, né? Tá certo? E, digamos, Z1, Zn, tá? Sendo que o fecho de R menos Z1, Zn está contido em U. Então, eu tenho essa função holomorfa, né? Tá certo? Definida em U. Aí tem uma curva gama, né? Vou fazer um desenho aqui, ilustrativo. Tá certo? Você tem a região U aí, né? Por exemplo, pode ser esse anel aí, tá certo? Aí você tem aqui uma curva gama, tá? Fechada, tal que a região interior da curva gama menos esses pontos isolados aqui, que estão contidos em U, no conjunto U. Certo? Então, o teorema dos resíduos diz que a integral gama de f de z dz é 2πi soma resíduos de f de z dz zj j igual a 1 tn. Aqui eu já vou começar a escrever como se fosse a forma, tá certo? Não a função. Ok? Tá, então, o teorema dos resíduos, a primeira versão seria essa aí. Tá certo? E a demonstração é bem simples, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou retirar da região R, eu vou retirar uns discos aqui em torno desses pontos aqui. Então, sejam demonstração, sejam D1, DN, discos, tais que o DJ é um certo disco de raio RJ, centro GJ, tá? Outra hipótese é que o fecho do DJ o fecho do DJ menos ZJ está contido em U, na região R, desculpe, na região R, né, que é a região inferior aqui, tá? Ok? Para todo J. Tá? Então, a gente considera a região R-til, que é a região R, menos a união desses discos aí. Certo? Considera essa região R-til. Então, o teorema de Green, ele diz que a integral da f de z dz no bordo da região R-til é igual a zero, tá certo? Ok? Né? Porque a forma é fechada, então vale esse teorema aí. Tá? Agora, isso aqui, por outro lado, isso aqui o que é? É a integral no bordo de R, de f de z
DZ. Agora, nos bordos interiores, a orientação é contrária, então a gente tem que diminuir, né? Tá certo? Menos somatório. Tá? Quer dizer que eu tiro, então, aqui. Integral. Agora, o bordo de R é exatamente a curva gama. Então, integral de f dz dz é a soma, a integral do bordo dj de f dz dz. Agora, esse dj aqui é um disco pequenininho, né? Com raio, que é o disco pequenininho em torno da singularidade isolada. E que, tem outra hipótese aqui que eu esqueci, é que os dj são disjuntos, né? Tá? Esqueci dessa. É fundamental isso aqui, tá? Ok? São disjuntos. Bom, então isso aqui vai exatamente pelaquela forma que a gente viu. Isso aqui é 2πi, soma certo? Ok, então, demonstração mais ou menos imediata. Bom, agora tem outra versão do teorema dos resíduos, que na verdade é uma consequência desse aí, certo? Segunda versão, teorema dos resíduos. Mesma hipótese anterior, uma F de 1 em C, holomorfa, com eu vou supor que tem um número finito de só para simplificar, eu vou supor que tem um número finito de singularidades isoladas em U, Z1, Zn, tá certo? Bom, vamos agora considerar uma curva fechada em U. A curva fechada. Tá? Então, vale a seguinte fórmula. Vou supor que essa curva é homotópica a uma constante
em U, com homotopia de curva fechada, evidentemente, né? Certo? É uma constante U. Então, por exemplo, se o U fosse simplesmente conexo, né? Por exemplo. Então, temos que é a integral igual aqui apareceu o índice gama VJ vezes resíduo de F VJ. Tá certo? Aqui é homotópica. Aqui eu esqueci. Bom, na verdade, esse U aqui ele não contém os pontos Z1, Zn. É homotópica em U, união Z1, Zn. Então, vale essa fórmula aí, tá? Bom, isso está feito no livro, mas a demonstração é que eu deixo como vocês veem no livro aí, tá? Demonstração desse teorema aí. Vamos ver agora uma aplicação do teorema dos resíduos, tá certo? Na verdade, a demonstração, vamos ver a partir de um corolário. Eu esqueci de falar. Vamos a partir do seguinte corolário do teorema dos resíduos, que é o vamos demonstrar aqui. Corolário 1 seria o seguinte. Vamos supor que eu tenha um aberto U, né, de C, simplesmente conexo, tá certo? E G é uma função holomorfa com número finito de singularidades isoladas em U, suponha que o resíduo da F da G, o domínio da G, ela contém U menos Z1, Zn, né? Tá certo? Quer dizer, U ok? O domínio da G contém U menos EU Zn. Então, suponha agora que o resíduo G de Z, dz, Zj igual a zero, para todo J. Então, essa G possui primitiva em U, né? Tá certo? U menos D1Zn, certo? Tá? Então, quer dizer, uma condição para que uma função possua uma primitiva, né? Num conjunto simplesmente conexo, tá certo? Mas você supõe que nesse conjunto simplesmente conexo ela tem um número finito de singularidades. Uma condição para que essa forma que tem a primitiva é que o resíduo seja zero, né? Nesses pontos aqui. Tá? Ok? Bom, então,
Isso aí decorre do fato que qualquer curva fechada, que você pega, qualquer curva fechada simples, né, nesse domínio aqui, tá? A região interior dela está contida em U, porque é simplesmente conexo, né? Tá certo? Está contida em U e essa condição aqui implica que essa integral em qualquer curva fechada é zero, tá? Então essa é uma condição para que tenha primitiva, certo? Então, nesse caso aqui, da segunda versão do teorema dos resíduos, se a U fosse simplesmente conexa, você faz o seguinte, você pega essa F aqui, né? E você tem esse número finito de pontos aqui, tá certo? Então, você pega a F de Z e a cada ponto desse você tem um resíduo, tá certo? Não é isso? Você tem um resíduo, que é, digamos, resíduo AJ, né? Ok? E você subtrai justamente você faz f de z menos essa função racional aqui. Essa função racional, ela tem os mesmos resíduos que a f, entendeu? Nesses pontos, tá? Tem os mesmos resíduos que a f. Então, quer dizer que essa função aqui, g de z, né, que tem o mesmo domínio da f, tem o mesmo... o resíduo zero, tá certo? Tem o resíduo zero. Como ela tem resíduo zero, se a região U for simplesmente conecta, você pode ter uma primitiva, tá certo? Então, ou seja, a integral dessa g de z aqui em qualquer curva fechada é igual à integral da f de z, tá certo? Ok? É a integral dessa... Mas aí é zero, né? A integral dessa aqui é zero, em qualquer curva fechada. Mas aí a integral da f de z na curva fechada vai ser a soma das integrais dessa aqui na curva fechada. Como a curva é uma tópica constante, a integral de cada uma dessas funções é o resíduo AJ vezes o índice, tá certo? Então essa essencialmente é a demonstração no caso simplesmente conexo. No caso não simplesmente conexo, mas a demonstração seria um pouquinho diferente, mas vamos ver. Bom, vamos ver uma aplicação agora desse teorema dos resíduos para justamente utilizando aquele cálculo que nós fizemos do f' sobre f, né? Tá certo? A gente já viu que se eu tenho uma função f meromorfa, né? Uma função f meromorfa em U, né? Com certo conjunto de polos aí, né? Então a gente definiu aqui, a gente tem a ordem, vamos dar uma definição, a ordem dado Z0 pertencente a U, a ordem de F em Z0 é o seguinte. Então, a ordem é zero se F é holomorfa em Z0, que é uma vizinhança Z0, e F de Z0 diferente de zero. A ordem, então, vai ser N positivo se F de Z0 é igual a zero, igual a zero, e Z0
e F tem multiplicidade, né? Multiplicidade N em D0, tá certo? Quer dizer, a série de Taylor começa em Z menos Z0 elevado a N, tá? Finalmente, a ordem, no caso em que é polo, então, se Z0 menos N negativo, se F tem polo de ordem N em Z0. Então, uma aplicação imediata do... Bom, então vamos definir mais uma coisa aqui. Vamos chamar então de Z. É o conjunto de zeros da F, tá? E vamos chamar de P o conjunto de polos da F, né? Tá certo? Ok? Conjunto de polos. E, dado um subconjunto A, né? Dado um A contido em U, eu vou chamar de Z de FA é a soma da ordem de FZ, V pertencente à interseção Z, e P de FA vai ser a soma dos módulos. Aqui eu tomo módulos, tá? Bom, então, aplicação imediata do teorema dos resíduos seria a seguinte, que o seguinte teorema, F como antes, né? Como anteriormente, então, gama de U, caminho simples, fechado, com região interior R. Então, suponhamos que F não tem polos nem zeros no bordo de R, em gama de I, né? Gama de I. Certo? E vou também supor que o fecho de R está contido em U. Tá? Quer dizer, para evitar o seguinte caso, você tem, por exemplo, o U aqui, mas ele tem um buraco aqui, por exemplo. Então, pode ser que esse caminho gama, ele está aqui, então a região R tem que conter esse buraco aqui, tá certo? Ok? Então, eu não quero uma região R desse tipo, eu quero que a região seja... o interior dela esteja contido em U. Tá? Então, vale o seguinte. 1 sobre Z FR menos P de FR. Isso aqui é 1 sobre 2π integral em gama de F' de Z
sobre f de z dz. Isso aqui também é a mesma coisa que o índice da curva f composta com gama, o índice com respeito ao zero, o índice do zero com respeito a essa curva, tá? Ok? Bom, isso aí, essa última igualdade aqui é pelo seguinte, porque aquela integral ali, pelo teorema de mudança de variáveis, aquela integral de 1 sobre 2πi f' sobre. Isso aqui é integral, mesma coisa, que é integral você pega certo? Ok? Você olha a função f como uma função, como uma mudança de variáveis, tá certo? Ok? Então isso aqui é a mesma coisa que a integral de f estrela dw sobre w em gama, que é 1 sobre 2πi integral. Tá? Ok? Pela fórmula de mudança de variáveis. Então, isso aqui exatamente é aquela coisa lá. É o índice f composta com gama, índice do zero e f composta com gama. Agora, por outro lado, pelo teorema dos resíduos, isso aqui é a soma dos resíduos, 1 sobre 2πi vezes a soma dos resíduos, isso aqui dessa forma, na região anterior. Mas a soma dos resíduos é exatamente isso aqui, pela observação que nós fizemos logo no início da aula. Tá? Ok? Tá. Então, vamos ver uma aplicação chamada teorema de Rouchet. Bom, vamos deixar para a próxima aula, porque na próxima aula então, a gente vê essa aplicação. Tá? E mais um. Vai ver outra demonstração do teorema fundamental da álgebra, utilizando esse tipo de coisa aí, certo? Essa é a teoria do índice.